Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui nos reunimos em nome, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, para mais um estudo deste dia, dia 20 de setembro de 2021. E hoje vamos tratar de um tema muito pertinente nos dias atuais, em que a gente está precisando muito, que é a indulgência. Será que todos sabem o que é ser indulgente? Então, nós vamos hoje aprender um pouco. Então, vamos iniciar com a nossa prece, pedindo aos guias espirituais, ao nosso divino amigo e mestre Jesus, que nos acompanha nas tarefas, que possa nos orientar cada vez mais, para que possamos apreender um pouco das lições do Evangelho, da doutrina espírita, e que possamos colocar tudo isso que aprendemos, que formos aprender, na nossa prática diária. Neste momento, nós rogamos a Jesus para todo o orbe terrestre, para os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram em aflições de quaisquer espécies. Que Maria Santíssima, com seu amor universal, cubra todos nós e nos envolva em vibrações de luz e de muita paz. Bem, amigos, falar sobre a indulgência, não é? Nós temos que nos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Vamos nos lembrar lá do item 17, no item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, essa é a primeira lição que a gente traz sobre a indulgência. E aí nós temos que entender primeiro o que é indulgência, porque a palavra indulgência ela tem vários significados. Então, primeiro, ela tem o significado daquela capacidade de perdoar os erros. Então, é aquela clemência, aquela misericórdia, pode ser traduzida por compreensão, por bondade, por benevolência, não é? Tem também o significado de tolerância para aceitar as faltas. Então, é aquela flexibilidade, aquela complacência, aquela contemporização que a gente faz perante as faltas alheias. E a indulgência também tem o significado de perdão de erros e culpas. É aquela absolvição, aquela remissão. No Evangelho segundo o Espiritismo, novamente lá no capítulo 10, o Espírito José, ele nos diz que a indulgência, lá no item 16, viu, amigos? Ele nos diz que a indulgência é um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência, ela não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, ela evita falar deles, divulgá-los. Então, nesse trecho que o Espírito José nos deixa, nós podemos refletir. Será que estamos sendo indulgentes hoje em dia? Ele fala que bem poucos fazem uso, mas é um sentimento doce que todo homem deveria alimentar para com seus semelhantes, não é? É aquela pessoa que não vê os defeitos, mas se vê, ela se fecha, ela fica calada, ela evita falar deles, ela evita divulgar. E como nós gostamos de comentar, não é? Os defeitos dos outros. E os nossos mesmo, nós deixamos,
Mas, enfim, estamos aprendendo e que possamos fazer essas reflexões através dos ensinamentos e daquilo que ouvimos, lemos, né, assistimos, porque é isso que nos faz crescer. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, outro espírito, né, do Fret, lá no item 18, no capítulo 10, ele deixa para nós também uma outra reflexão que é importante. Ele fala assim: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Então, olhem bem como ele começa, que a gente deve ser severo com a gente mesmo, mas com os outros, com as fraquezas dos outros, nós devemos ser indulgentes, ou seja, nós devemos compreender. Ele continua, né? É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar. Por que então há vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Gente, vejam que maravilhosa reflexão. Né? Todos nós temos esses maus pendores. Todos nós temos defeitos a corrigir. Todos temos hábitos que nós precisamos modificar, não é? Então, por que a gente quer demonstrar e ver tantos defeitos dos outros e com os nossos próprios defeitos nós nos tornamos cegos? É aquela coisa, né, quando eu aponto um dedo, né, para o outro, os outros dedos estão apontados para mim. Então, são vários para mim, um para o outro, né? Então, quer dizer, nós estamos aí cheios de defeitos, né? Então, a gente tem que ser severo com a gente mesmo. Mas com o outro, a gente tem que compreender. E aí vamos nos lembrar de Jesus, na passagem de João, no capítulo 8, versículo 7, quando ele diz, né, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra, com relação à mulher adúltera. Então, é muito interessante essa passagem. Por quê? Porque nós vemos hoje em dia que uma das coisas que mais acontecem aí na humanidade, né, inteira, é a questão da maledicência. É você começar a falar mal dos outros, né? Eu contar um caso e aí emitir opiniões desfavoráveis com relação aos irmãos. A maledicência é um sintoma grave de inferioridade espiritual, né? E sinaliza a presença de sentimentos opostos ao amor e à misericórdia. Então, a pessoa maledicente, ela não tem amor a ninguém, nem misericórdia. Então, há pessoas, né, que a gente vê e conhece que passa a vida inteira procurando os defeitos alheios e começa a divulgar esses defeitos para todo mundo de uma forma muito ostensiva ou às vezes bem escondidinho, né, bem furtivamente. Tem pessoas que têm prazer em fazer isso. E aí nós vemos o exemplo de Jesus, que é o exemplo supremo da humanidade, né, o Cristo de Deus. Então, ele deixou para nós, durante esses 3 anos da pregação em que ele esteve aqui, né, conosco, pregando, né, durante de 30 aos 33 anos, né, segundo aí a história, né, ele deixou essa semente para nós, que viria revolucionar, então, essa ética nossa, essa ética comportamental, essa ética das relações humanas. Então, essa mensagem de Jesus, de amor ao próximo, que tem um cunho bem universalista, né, que compreende a misericórdia, compreende a caridade, como sendo substitutos, né, dos preceitos morais vigentes à época, né? Essa ética nova, ela traz para nós um novo olhar sobre o nosso irmão, sobre os nossos irmãos. Na época, né, nós vivíamos numa humanidade, né, quando eu digo nós, a humanidade vivia aí sobre uma profunda desigualdade entre os homens, né? Aquela estratificação social, aquela justiça chamada draconiana, né? Difundida aí na escravização dos povos que eram submetidos, né? Uma submissão grande
aos romanos, principalmente. E Jesus veio desconstruir isso, mostrando essa questão da indulgência, de compreender as fraquezas, de que todos nós temos defeitos, de que devemos olhar primeiro para nós. Então, o amor que Jesus trouxe, esse amor que a gente deve difundir entre os homens, né? Ele induz a essas atitudes de indulgência, a essas atitudes de benevolência, a essas atitudes de compreensão e de tolerância. Por quê? Porque ele nos mostra, essas atitudes, né, nos mostram que todos nós ainda temos fraquezas que devem ser vencidas. E que essas fraquezas, essas imperfeições, fazem parte da nossa condição ainda de ser humano, da nossa condição ainda de seres humanos no planeta de provas e expiações. Então, Jesus, quando ele veio, ele procurou enfatizar essas atitudes. Por quê? Porque essas atitudes contribuíam para a paz, para a concórdia entre os povos. E muito interessante também que Jesus, não é, ele condenava a hipocrisia. E a hipocrisia, se a gente for pensar, ela é uma parceira grande da intolerância. Ela está ali, ó, coladinha, né, na intolerância. E Jesus, ao se dirigir aos escribas e fariseus, ele condenou duramente essa questão da hipocrisia. E aí nós vamos nos lembrar dessa passagem que eu já citei do Evangelho de João, né? Entretanto, citando a passagem aí, não é? Que é muito interessante para a gente se lembrar, né? Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E depois de a colocarem no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés, na lei, manda-lhe apedrejar tais mulheres. Era um teste, né, que eles estavam fazendo com Jesus. E tu, que dizes? Isto diriam eles para lhe armar uma cilada, a fim de terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, né, pôs-se a escrever no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. Inclinando-se novamente, recomeçou a escrever no chão. Eles, porém, quando isto ouviram, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Olha que interessante, não é? Ficou só Jesus com a mulher, que continuava ali no meio. Aí Jesus se ergue, né, e diz para a mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Aí ele fala: Nem eu te condeno. Vai e doravante não tornes a pecar. Então, o mais importante desse aprendizado é que a gente não repita os mesmos erros. Todos nós vamos ter fraquezas, né? Então, a lição de indulgência que Jesus deixa nessa passagem e a lição de tolerância deixada, ela é atemporal. Até hoje, não é? E daqui a milênios, essa lição continuará contemporânea para as gerações futuras. Ele, que era um espírito angélico, um espírito puro, ele não condenou aquela mulher. Ele eximiu-se de condenar. Se ele, Jesus, não condenou, como aqueles homens cheios de fraquezas e de defeitos e dos ditos pecados poderiam condenar aquela mulher? Homens que eram dominados pelo orgulho, pela impiedade, pela vaidade, pelo egoísmo. Agora, é importante a lição que Jesus deixou no final, na sua fala, para esta mulher. Ele diz: vá e não tornes a pecar. Ou seja, Jesus não era conivente e nem tolerante com aquele dito pecado, com os nossos erros. Mas ele era indulgente com o pecador. Ele compreendia, não é? Por quê? Porque ele sabia que todo aquele dito pecador, na verdade, era uma criatura de Deus que estava em luta consigo mesma, em luta com as suas dificuldades, em busca de seu aperfeiçoamento espiritual. Então, o importante é que o erro seja cometido, mas que nós não caiamos no mesmo erro várias vezes. Porque se o erro foi cometido, nós temos que aprender a lição. E Jesus, como bom pastor, né, que era, ele considerava toda a humanidade como seu rebanho.
E o seu objetivo era conduzir esse rebanho ao seu aprisco, de acordo com os desígnios do Pai. Então, por isso, Jesus não era conivente com isso e ele reiterou isso para essa mulher. E aí ele aproveitava todas as ocasiões, né, para transmitir àqueles que os ouviam, aos seus interlocutores, né, de forma prática, de forma direta, os seus ensinamentos. E o objetivo de Jesus era bem didático, né? E ele tinha um método bem pedagógico, como a gente já disse aqui em várias outras oportunidades. Ele era incisivo, ele era assertivo, mas com aquela amorosidade, que é o que hoje a gente precisa ser, não é? Hoje nos cobram muita assertividade, as pessoas acham que ser assertivo é falar a verdade, né? Doa quem doer. Não é isso. Ser assertivo é ser incisivo, é ser firme, mas com amorosidade. Então, Jesus demonstrava isso para nós, insistindo que os homens, né, se preocupassem em se conhecer a si próprios. Então, era muito importante se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, né? Perscrutar essa intimidade nossa, essa nossa consciência. Então, por quê? Porque nós somos muito magnânimos, né, com as nossas imperfeições, mas somos implacáveis com as imperfeições do outro. Então, às vezes, a gente faz uma falsa imagem de nós mesmos, nós começamos a criar diversas capas para nós, né? Realçando as nossas virtudes, mas minimizando os nossos vícios. Então, primeiro é importante que a gente se conheça, que a gente se auto-perdoe também, para que a gente possa conhecer o outro e perdoar o outro também. Então, nessas passagens de Jesus, a gente vai ver que o cerne do pensamento dele vai se resumir na apologia da indulgência, que é essa bondade, essa compreensão, esse discernimento, essa tolerância e misericórdia, não é? na condenação dessa hipocrisia. Né? Ele era veementemente, ele condenava veementemente a hipocrisia. Mas observem que tudo com muita amorosidade. Vamos nos lembrar, então, agora, citando o Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então, Kardec quis saber o que era caridade, mas no entendimento de Jesus. E nós vamos ver a resposta da espiritualidade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, observem que aí nós temos três coisas: benevolência, indulgência e perdão. Outro dia eu ouvi uma palestra muito interessante em que a senhora falou que esse é o BIP de Jesus: benevolência, indulgência e perdão. Então, vamos acionar esse BIP de Jesus, não é? Todas as vezes, em todos os momentos de nossas vidas. Achei muito bacana essa analogia, né? Do BIP de Jesus, pegando aí as iniciais, né, das letras, benevolência, indulgência e perdão, o PE, e formando a palavra BIP. Nós estamos precisando acionar isso, né? Então, isso é caridade. Então, se a gente não tiver esses três itens, nós não estamos promovendo a caridade. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Para com todos, para com todas as imperfeições. E aí nós vamos ver que lá na questão 629, nos lembrando um pouco do Livro dos Espíritos, né? A espiritualidade superior, né? A moral cristã, né? Segundo a espiritualidade superior, a moral cristã, ela fundamenta-se nessa observância da lei de Deus, né? De fazer o bem para todos e fazer tudo pelo bem de todos. Dando resposta aí a essa clássica questão que é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Então, esse sentido, essa caridade, é a verdadeira caridade que foi ensinada pelo Cristo, né? Então, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. Então, nós temos que ver se nós estamos sendo indulgentes com as imperfeições dos outros, ou se nós estamos sendo rígidos demais com as imperfeições dos outros
e, às vezes, magnânimos demais com as nossas imperfeições. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Então, quando a espiritualidade nos responde isso, que, segundo Jesus, perdão, indulgência e benevolência, segundo Jesus, são os 3 elementos constituintes da caridade, não há salvação se nós não tivermos isso, né? Isso é a caridade genuinamente cristã. Então, lembrando aí que qualquer doutrina ou religião, não é? Que tem alguma argumentação que seja desprovida desses 3 elementos, pode ser muito eloquente, muito sofisticada, com muito conhecimento intelectual, mas se não tiver esses 3 elementos constituintes da caridade genuinamente cristã que Jesus nos deixou, será uma doutrina equivocada, né? Contrária aí aos propósitos do cristianismo redivivo. Então, nós temos que pensar isso. Lembrando novamente de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, né, ele fala para nós que a caridade, ela é simples. A verdadeira caridade, ela é modesta e ela é indulgente. Então, sede, desculpem, né? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. É o que o Kardec coloca para nós lá no capítulo 10. Então, todos os itens, né? Capítulo 10, item 10, capítulo 10, item 16, Kardec traz para nós que quando a gente vê algum defeito alheio, a gente não deve comentar, nem divulgar. Isso é ser indulgente. Evitar que esses defeitos se propaguem, né? E que comece aquela coisa da malevolência, da maledicência, que tem sempre uma desculpa, né? Para se disfarçar, né? De maledicente. Você começar a apontar defeitos alheios. Então, no nosso lar também, é importante que a gente faça isso, né? Com os nossos filhos, com esposo, esposa, né? Com as pessoas que nos cercam, pais. Ao invés de evidenciar as falhas, a gente deve transformar, né, todo aquele ambiente, né, através de esclarecimentos tranquilos, de esclarecimentos objetivos. Não devemos evidenciar falhas. Então, nessas ocasiões em que a gente vê, né, principalmente os nossos próximos, mais próximos, fazendo algo diferente, algo que não está de acordo, não evidenciemos as falhas. Mudemos o foco. Isso também vale para nós, educadores, para todos, né? Em qualquer momento, né? As palavras suaves, nesse momento, têm um efeito muito melhor, né? O coração indulgente, eles vão atuar no bem, como se fossem lenitivos para a alma. Então, ao invés, né, de chamar atenção para a falha, devemos elevar as nossas palavras para aquilo que é bom, para esclarecimentos. É isso que a gente deveria fazer. Então, que fique também aí para a nossa reflexão. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 903, né, os Espíritos nos falam que antes de censurarmos as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Por quê? Porque a indulgência para com os defeitos alheios é uma virtude, né, na caridade. Então, ser caridoso é também, não é, ser indulgente com os defeitos alheios. Então, quando vier aquela tentação, né, de apontar um defeito alheio, né, de acusar alguém, vamos nos lembrar das nossas limitações, das nossas necessidades. Vamos fazer uma coisa que é muito importante, às vezes a gente se esquece. Nos colocar no lugar do outro e avançar, né, nessa resolução de amar o próximo como a nós mesmos, né? De elevar a imagem do outro perante terceiros. Que coisa feia, não é? Quando a gente vê numa roda de amigos, às vezes, o marido falando mal da esposa, ou vice-versa, né? A esposa falando mal do marido.
falando dos defeitos uns dos outros. Puxa vida, isso não é uma coisa positiva. Nós temos que elevar as qualidades positivas dos outros, principalmente daqueles que nos rodeiam e que estão mais próximos. As imperfeições, a gente deixa para trabalhar de outra forma, com aquela tranquilidade que a gente falou antes, não é? E aí, nós vamos nos lembrar, né, daqueles 3 crivos de Sócrates, que é muito interessante, que a gente deve sempre se lembrar disso. O irmão X também, né, o nosso Humberto de Campos, ele tem uma mensagem também com esse título, Os 3 Crivos, para a gente ver se as nossas palavras estão passando por esses 3 crivos, né? Que são a verdade, a bondade e a necessidade. Esses 3 crivos nos contam a história que vieram lá com Sócrates, né? Conta que um rapaz procurou Sócrates, né? E esse rapaz disse a Sócrates: Sócrates, eu preciso te contar algo sobre alguém. Então, Sócrates, né, ergue os olhos, ele estava lendo um livro, ele para de ler o livro, né, e pergunta para o rapaz: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? Por isso que é chamado de 3 peneiras ou 3 crivos, né? Aí o jovem fala: mas que 3 peneiras? Sim, aí o Sócrates fala: a primeira peneira, né, é a da verdade. Aí o Sócrates fala: o que você vai me contar é um fato? É verdade? Porque se você só ouviu falar, a coisa deve morrer por aí, né? Bom, então aí Sócrates continua. Então, suponhamos que seja verdade. Então, vamos passar pela segunda peneira, a bondade. Segunda peneira é a bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Né? Ajuda a construir ou destruir o caminho ou a fama do outro? Se o que você quer me contar é verdade, é uma coisa boa, ótimo. Aí nós temos que passar pela terceira peneira, que é a necessidade. Convém me contar? Vai resolver alguma coisa? Sócrates fala, né? Ajuda a comunidade? Isso vai melhorar o planeta? Olha que interessante, gente. Nas nossas conversações, nos nossos diálogos, a gente se lembrar sempre dessas 3 peneiras. Então, se passar pelas 3 peneiras, conte. Então, se for verdade, se for bom, se for útil, se for ajudar alguém, você pode me contar. Porque tanto você quanto eu iremos nos beneficiar. Caso contrário, enterre, esqueça tudo. Vamos nos lembrar sempre dessas 3 peneiras? Que tal? Não é? Tem um livro do Chico, né? Psicografia do nosso querido Emmanuel, chamado Encontro de Paz. E lá o Emmanuel coloca para nós que a indulgência não é apenas caridade para com os outros. Erige-se igualmente como sendo processo de nos imunizarmos contra o impacto de vibrações destrutivas. O Emmanuel sempre usa essa questão da imunização, né? Então, nós temos que estar... Olha bem, a indulgência nos faz imunizar, nos imuniza, nos imunizarmos contra as vibrações destrutivas. Por isso mesmo, o tato deve estar conosco, a afeição de porta-verdade. Então, é aquela coisa, né, que a gente sempre fala. Tem pessoas que têm tato para tratar de alguns assuntos, tem pessoas que não. É a tal da assertividade. Não é falar tudo que eu quero. Tem hora que eu não posso falar tudo que eu quero. Isso não é ser indulgente, não é ser caridoso. Né? Ah, mas eu não posso falar mentira. Claro que não, nós temos que ser honestos, nós temos que ser verdadeiros, mas nós temos que ser caridosos ao falar. Então, o Emmanuel diz que a gente tem que ter tato, como se fosse uma porta-verdade, a fim de que os nossos pensamentos não venham a ferir os outros, tornando de outros para nós de maneira a ferir-nos. Porque é uma coisa que vai e volta. Se você fere alguém, aquilo também reverbera para você. Por isso que ele fala que a indulgência nos imuniza. É um processo de imunização. E aí ele continua: aprendamos ainda e sempre a empregar a indulgência
construtivamente em se tratando das pessoas. Busquemos pensar e sentir, agir e realizar no bem. E saberemos sempre sacar do coração e do cérebro a boa palavra, capaz de compreender e de amparar, orientar e servir. Este livro é um livro muito bonito, ele é por espíritos diversos, mas essa mensagem é uma mensagem de Emmanuel. Então, olha que interessante, o Emmanuel ele nos coloca isso, né? Que a gente tem que ter tato. E aí, no outro livro do Chico também, Psicografia do Emmanuel, é um livro chamado Atenção. Tem um capítulo ante a indulgência divina. É o título do capítulo. Em que o Emmanuel também vai nos chamar a atenção para essa questão da indulgência. E ele nos diz o seguinte: induzidos à intemperança mental, a explodir dentro de nós o vulcão de loucura, meditemos na indulgência divina, para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância. Olha, gente, isso é muito sério, porque hoje o que nós vemos é isso, é essa intemperança mental a explodir dentro de nós como um vulcão de loucura. Olha a metáfora, a analogia que o Emmanuel traz para nós. Porque hoje a gente tem as redes sociais, se você posta uma coisa, o outro responde, você começa a brigar, né? Por questões simples, por questões partidárias, por várias questões que não tem sentido nenhum. Aí a gente começa a cair nesse desajuste da intolerância. Quanta intolerância estamos vendo no mundo de hoje, meus amigos? Não é? Estamos em pleno século XXI e ainda não temos tolerância com os nossos irmãos. Ainda somos intolerantes em diversas situações. E olha o que o Emmanuel coloca. É como se fosse uma explosão dentro de nós, como um vulcão. Olha a imagem, a comparação que ele faz. Imagine o que isso traz para nós de prejuízo físico, mental e espiritual. E aí o Emmanuel continua. Não ouvides a tolerância de Jesus. Quer dizer, não se esqueçam da tolerância de Jesus, né? O nosso eterno amigo que nos suporta há milênios, amparando-nos o coração, através de 1000 modos em cada passo do dia. E por gratidão a ele, que não vacilou em aceitar a própria cruz para testemunhar-nos a benevolência. Sejamos aprendizes autênticos da fraternidade, porquanto somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas conseguiremos atender-lhe ao apelo inolvidável: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Então, ele está falando, não se esqueçam de Jesus, não é? É aquele amigo que nos suporta milênios, que convive com os nossos defeitos, que nos aceita, que nos dá novas oportunidades, que vê que nós erramos, não compactuando com os nossos erros, mas nos diz, vá, mas não peques mais, não repita, aprenda, não é? Então, por gratidão a Jesus que se entregou à cruz por nós, né, para testemunhar a benevolência, que a gente possa ser verdadeiros aprendizes. E nós vamos ver que todos esses espíritos, né, que passaram por aqui tiveram essas dificuldades, né, e lutaram com essas questões do perdão, né? Nós vemos o exemplo do Divaldo, né, que teve aí aquele espírito que o acompanhou durante vários e vários anos, obsediando, né, o Máscara de Ferro, aquele exemplo, né, do próprio Chico, que quando aquela mulher deu o veneno para o seu cachorrinho, né, ele falou, Emmanuel, como que eu posso? O que eu posso fazer? Ficou triste, começou a chorar, né? E o Emmanuel falou, calma, Chico, dê para ela alguma coisa que ela queira, não é verdade? Então, assim, quantos exemplos de lições maravilhosas nós já tivemos aqui na Terra desses espíritos, né, que estão encarnados, outros já desencarnaram, mas que trouxeram para nós exemplos. O próprio André Luiz, no nosso lar, não é? Quantos exemplos ele nos trouxe de relatos lá
de quantas coisas ele mesmo fez aqui, o pai, que era muito materialista, muito ligado às questões materiais, e que aquelas pessoas o perdoaram, e ele, né, ficou até sem saber como reagir. Então, aqui o Emmanuel está nos ensinando isso. Então, quando a gente falta com a indulgência para com o nosso próximo, nós estamos nos esquecendo dos ensinamentos de Jesus. Então, nós estamos mostrando aí a nossa fraqueza espiritual. Então, nas nossas casas espíritas, é muito importante que a gente entenda a individualidade de cada um. Então, é importante também estender a indulgência em todos os locais. E nas casas espíritas, é importante que a gente deixe, né, de tentar submeter a consciência às nossas verdades, né? Nós temos que implementar os conhecimentos doutrinários, mas de acordo com a capacidade de aprendizado de cada um. Cada um está numa fase de evolução, cada um está num momento propício. Tem uns que já sabem muito, tem uns que estão aprendendo, tem uns que ainda não sabem quase nada, mas estão ali dispostos, não é, a aprender. Então, nós temos que acabar com as rusgas, com as maledicências, com aqueles comentários infelizes que até nas casas espíritas acontecem acerca do próximo, né? Que demonstram a nossa falta de indulgência, a nossa falta de evangelho no coração. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é acender essa nossa luz interior. Depois que a gente acende a nossa luz interior, a gente pode começar a iluminar as trevas que nos cercam. Mas primeiro nós temos que acender essa luz interior. Eu trouxe para vocês também o livro Cura-te a Ti Mesmo, do Espírito Miramês, né? Psicografia do João Nunes Maia, em que ele fala, né, que a indulgência pode ser uma rota para a gente alcançar a paz interna. E ser indulgente, segundo o Miramês, né, é manifestar essa grandeza de sentimentos. Por quê? Porque a gente vai trabalhar todos os dias, né, nesse nosso aprimoramento das nossas capacidades espirituais. Então, nós devemos sempre fazer correções no nosso modo de ser. O Miramês coloca isso para nós, fazer correções. Então, o que eu fiz hoje? Será que isso que eu fiz foi correto? Vamos pensar. Né? O que eu posso modificar com relação a isso? Eu sei que às vezes a gente está aqui, né, do outro lado da tela, né, do computador, falando, né? Parece que a gente já conseguiu isso tudo, mas não, nós estamos em constante aprendizado. Quando a gente pega um tema desses, é porque nós somos os primeiros que precisamos desse tema, viu, amigos? Então, é porque não é fácil para nós, e como não é fácil para ninguém, mas como nós estamos aprendendo, e nós já estamos, né, com a nossa consciência mais alerta para determinadas questões, então a gente tem sempre que ir tentando fazer essas correções no nosso modo de ser, mas não intentar na correção dos outros, não é? Porque para os outros a gente tem que ter clemência, criando em torno de nós uma tranquilidade imperturbável, que o Miramês fala que é uma terapia para o nosso equilíbrio. Então, olha bem, no livro Cura-te a Ti Mesmo, o Miramês está falando da indulgência. A indulgência como forma de cura, como forma de paz interior. Então, ter clemência para com todos, compreensão, né, e aceitação. No livro Ideal Espírita, o André Luiz, né, Psicografia do Chico, ele coloca para nós a seguinte questão, né? Sejamos indulgentes. Se errarmos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perda de tempo. E assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real, quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência. Quem perdoa desconhece remorso. Nós sabemos que o remorso é tão triste, né? Principalmente quando desencarnamos, né? Então, que possamos aqui, enquanto estamos aqui na Terra,
experienciarmos esse perdão, né? Se a gente erra, vamos nos auto-perdoar, vamos rogar perdão para nós. E se outros erraram, vamos perdoar os outros. É isso que o André Luiz está falando. Né? Desejar o mal, ele vai voltar para nós. É isso que ele está nos dizendo. E a mágoa? Que coisa triste a mágoa, meus amigos. Ela não tem razão justa, né? Como o André Luiz fala, é perda de tempo. Você ficar magoado é perda de tempo. Nós estamos aqui no momento em que nós não podemos perder tempo com essas coisas tão pequeninas. Então, ele fala que é assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. É ser espontâneo, é ser verdadeiro, né? Reconhecer as nossas imperfeições. Quem não reconhece as suas imperfeições demonstra incoerência. Por isso a importância de nós nos conhecermos a nós mesmos. E aí, ele continua, né? Que por isso o erro, ele não pede aversão, mas é entendimento. Às vezes nós temos tendência a nos afastar daqueles que erraram, tipo assim, vou dar um tempo. Aí você fica calado, fica mudo, não fala mais nada, não conversa com a pessoa, vou dar um tempo. Não é assim a expressão usada? Mas o erro não pede aversão, não é nos afastar, é entender. Então, o erro nosso, ele requer bondade alheia. O erro de outrem, ele requer clemência nossa. Então, André Luiz continua, que a humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificativas e razões. Antes de tudo, é preciso refazer, porque o retorno à tarefa é a consequência de toda fuga ao dever. É a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecermos a nós mesmos, mais amplo é em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece de amparo de todos, e todos lhe solicitam amparo. Saiba, pois, refletir em torno, recordando que se o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos, dignos e indignos à sua volta, o pintor consciente procura, o pintor consciente, buscando criar atividade superior, somente exterioriza sua pureza, na pureza da tela, os ângulos nobres e construtivos da vida. Aqui ele faz uma comparação com o pintor, né? Então, quando a gente é consciente das nossas dificuldades, quando a gente quer buscar atividades mais superiores, nós vamos buscar sempre os ângulos mais belos da vida. Nós não vamos nos apequenar, não é? Com aversões, com mágoas, com ressentimentos. Então, nós temos que aprender com o Evangelho, que é a nossa fonte de verdade. É o Evangelho redivivo, né? Então, é essa lição que o André Luiz traz para nós no livro Ideal Espírita. Então, como nos sugere ele, né, para concluir o nosso estudo, nós não somos espelhos, né? Como sugere André Luiz, nós somos artistas da nossa vida. Como artistas, nós podemos pintar as telas que quisermos. Mas por melhor que sejam as tintas e tecidos, amigos, a qualidade da obra é que representará a nossa qualidade. Então, que nós possamos ser esses artistas do bem, que possamos pintar telas de indulgência, de bondade, né, de perdão, de caridade, de benevolência. Por quê? Porque não adianta usar as melhores telas, as melhores tintas, os melhores tecidos, porque a qualidade da nossa obra vai representar a nossa qualidade, aquilo que nós temos dentro de nós. Então, irmãos, fica para nós, então, a nossa lição de hoje sobre a indulgência, que possamos refletir a cada dia sobre tudo isso que foi dito aqui,
não é? Isso são só pinceladas daquilo que a doutrina nos traz, que Jesus nos trouxe e nos ensinou, mas que nós possamos ir trabalhando essas questões no nosso dia a dia, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, ainda não estamos no presencial, mas quando estivermos, que a gente possa ir trabalhando todas essas questões. Que Jesus possa amparar a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, a cada um dos lares aqui representados, e que possamos ter em mente que devemos sempre fazer o bem, buscar o bem, difundir o bem, né? Que não sejamos aqueles que vemos uma notícia e comentamos, né? Sempre o lado mal, que não sejamos aqueles que vemos sempre o pessimismo, coisas ruins e negativas. Tenhamos esperança, né? Que saudemos o dia, o ar que respiramos, a saúde, o nosso poder escutar, ver, falar, que possamos agradecer em vez de só pedir, em vez de só rogar. Que Jesus ampare a todos, a toda a humanidade terrestre, que tenhamos muita paz, que roguemos essa mesma paz, né? Essa mesma tranquilidade para todo o planeta Terra, para todos os governantes e para todos os nossos irmãos em humanidade. Fiquem com Deus, que Jesus nos ampare, que Dr. Bezerra de Menezes esteja sempre conosco e toda a sua equipe, e até a próxima. Muito obrigada.